E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura da saga de Anne em ordem cronológica. E hoje nós chegamos no pior livro da saga, que é Anne de Windpoplies. Na verdade, eu estou fazendo uma releitura, dessa vez em ordem cronológica, porque a primeira vez que eu li, eu primeiro li a saga principal e depois os livros complementares. E eu comprei os primeiros livros da Anne em 2020, então era época de pandemia. Daí eu engoli Anne de Green Gables, Anne de Angolia, Anne da Ilha e li Anne de Windpoplies, ainda em 2020. Daí eu abandonei a saga, porque esse livro foi tão chato que eu não quis mais saber de ler, que no caso faltava Casa dos Sonhos e Ingleside. Eu sei que eu casei em 2021, levei os livros pro meu novo apartamento, eu até deixei exposto assim no painel da TV, e eu ficava encarando Casa dos Sonhos e Ingleside, e eu pensava que eu tinha que voltar, mas realmente esse livro me fez não querer mais saber da saga por um bom tempo. Eu só fui voltar a ler os livros da Anne em 2022, e eu acredito que é porque na época eu fui reassistir a série de novo, aí eu fiquei com vontade de voltar pros livros. Mas esse daqui quase me fez desistir de toda a saga, porque ele realmente é muito chato, gente. Não tem como defender Anne de Windpoplies. Nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do livro e depois eu vou comentar com vocês os pontos que me fizeram não gostar dessa leitura e coisas que eu acho que poderia ter sido diferente aqui. Eu quero finalizar trazendo uma reflexão de o que nós, enquanto leitores, temos a ver com o fato desse livro ter sido ruim, apesar dele ter sido publicado muito antes da gente nascer. Vale ressaltar que todos os comentários que eu fizer vai ser evitando spoiler para caso você queira enfrentar esta bomba. Bom, esse livro aqui se passa no período em que a Anne e o Gilbert estão noivos. Então vocês vão se lembrar que Anne da Ilha termina com eles ficando juntos finalmente, mas o Gilbert fala para Anne que ele ainda precisa estudar 3 anos medicina. A Anne já está formada, mas ele precisa se especializar e somente depois desse período que eles poderiam casar. E a Anne não vê o menor problema nisso e fala, tudo bem, Gilbert, vai terminar o seu curso, e enquanto isso ela aceita uma proposta para ser diretora em uma escola. Então eles estariam longe um do outro, inclusive até mesmo longe de Green Gables. Por conta desse relacionamento à distância, eles precisavam entrar em contato um com o outro através de cartas. Então, a autora aproveitou do gênero epistolar, que é quando a narrativa inteira, ou uma boa parte dela, é feita através de cartas, bilhetes, e-mails ou coisas do tipo. Então, este livro tem muitas cartas da Anne para o Gilbert durante este período do noivado deles. Você deve imaginar, especialmente se você gosta desse gênero, que a premissa é muito boa. Mas, gente, na prática não funcionou e eu vou comentar melhor sobre por que eu não gostei tanto. Esse livro tem 44 capítulos e 17 deles, isso porque eu contei por alto, talvez eu deixei passar alguma coisa, são as cartas que a Anne faz para o Gilbert. Ou seja, uma boa parte da leitura, na verdade, são as cartas que a Anne faz para ele. Então o livro começa com uma dessas cartas, na verdade, os primeiros capítulos são apenas cartas, e ela conta para o Gilbert que ela conseguiu encontrar uma casa para ela morar nesse período, que é em Windpoplies. E lá ela mora com 2 viúvas, que são as donas dessa casa, e mais a Rebecca Jill, que é uma espécie de governanta. Então, ela conta como ela conseguiu encontrar essa pensão e como são essas 3 mulheres, e ela fala um pouco o que ela pensa sobre cada uma delas. Daí, ela também vai contar para o Gilbert sobre essa nova escola em que ela está trabalhando como diretora, mas ela também exerce funções como professora. E ela vai falar de 2 coisas principalmente. Primeiro, uma funcionária que tem lá, gente, eu até esqueci o nome dela, que é uma professora e ela é muito carrancuda e ela não consegue se dar bem com a Anne, então isso é um incômodo para ela. E ela também vai falar sobre uma família específica naquela cidade, que é como se eles fossem os reis do pedaço, porque eles mandam e desmandam e eles são bem numerosos. E essa família não gostou da escolha da Anne como diretora, então eles estão dificultando muito a vida dela. Daí ela traz esse problema assim que ela está enfrentando, que inicialmente parece ser uma coisa muito legal que pode ser bem desenvolvida no livro. E, gente, essa é a apresentação do livro. Eu não tenho mais o que dizer sobre ele, porque o livro não tem nada sólido para nos apresentar. Vamos fazer uma retrospectiva dos livros anteriores. Em Anne de Green Gables, a gente vai acompanhar ali a infância e o início da adolescência da Anne. Então, a gente vai ver muitas aventuras. Cada capítulo, basicamente, a Anne está
aprontando alguma coisa. Então é um livro que tem muitas histórias, mas que tem um fio condutor ali sobre o amadurecimento da Anne durante aquele período. Em Anne de Anvolia, a gente vai ver a Anne se metendo em novas aventuras, ela assumindo mais responsabilidades. Só que neste livro tem uma forma que eu acho simplesmente incrível. Eu acho que é o mais bem escrito de toda a saga. Eu até explico com muito mais detalhes no vídeo dedicado a Anne de Anvolia, mas só para vocês saberem é que no primeiro capítulo a autora já deixou pistas de 6 assuntos principais que ela iria tratar durante todo o livro. Então tudo estava ali no primeiro capítulo. Então por mais que a Anne viva várias aventuras que parecem ser uma coisa diferente da outra, elas todas convergem para um amadurecimento que a Anne vai ter e tudo já estava lá no primeiro capítulo. Sério, isso foi genial. Em Anne da Ilha, a gente vai ver a Anne principalmente aprendendo sobre o amor, porque ela tinha uma visão muito idealizada sobre como era o amor romântico. Também falo melhor sobre isso no vídeo dedicado a Anne da Ilha, mas ela também vai viver algumas aventuras assim. Geralmente, os livros da Anne têm histórias isoladas mesmo, mas todas elas fazem sentido. Ou uma outra que você vê que tá ali mais pelo entretenimento, mas de modo geral funciona tudo muito bem, sabe? Então a gente vem nessa pegada. Quando a gente chega aqui em Emily de Hipópolis, não existe isso. É como se o livro não tivesse esse fio condutor, sabe? É um capítulo atrás do outro com a Anne interagindo com pessoas totalmente desinteressantes, que não contribuem nada na história e bem pouco para a vida da Anne, e que no final das contas não chega nem a ter esse papel de nos entreter, porque é chato. A gente vai ter um desenvolvimento interessante aqui sobre a Anne, que é em relação a esse controle do temperamento dela, porque a gente sabe que a Anne é muito impulsiva. Em cada livro ela vai se tornando um pouco mais ponderada. Aqui a gente vai ver a Anne dando mais uns passos em relação a este autocontrole. A Anne é muito inteligente, todo mundo já sabe disso, e ela também é muito sábia, ou pelo menos ela está se tornando muito sábia, porque ela não é uma pessoa que está aqui de passagem. Ela presta muita atenção em tudo que ela vive, nas interações que ela tem, e por conta disso ela vai adquirindo repertório da vida. Mas apesar de tudo isso, a Anne é jovem demais para não querer se meter na vida dos outros. Você tem reparado que jovem é assim? Então a Anne ela vai, durante vários momentos do livro, fazer algumas intervenções. Umas mais escrachadas, outras mais ponderadas, outras ali por baixo dos panos, mas sempre agindo em favor daquilo que ela acredita ser certo. É até interessante que tem um momento que ela escreve pro Gilbert: Gilbert, eu sei que você vai dizer de novo que eu tô me metendo na vida dos outros, mas eu precisei fazer isso. Ela vai lá e conta pro Gilbert o que é, enfim. Então a gente vai ver muito disso na Anne. Então, de modo geral, funciona as intervenções que ela faz, às vezes ela quebra a cara, mas essa característica da Anne de se meter para ajudar fica muito presente aqui no livro. Ela fazia isso muito antes, na vida adulta dela ela faz menos, e quando ela faz é sempre muito, muito melindro, e aqui eu gostei de ver essas intervenções que a Anne faz. É uma pena que é muito desinteressante. Os personagens que convivem com ela ali, as situações em que ela se mete, não é legal, não é o padrão que a gente já está acostumado a ver nessa série. Agora eu vou comentar os 4 pontos que me fizeram pensar que este livro é muito chato e ele é o pior livro da série para mim. O primeiro ponto é que este livro tem muitas coisas desnecessárias, a começar pelos próprios capítulos. Eu lembro que eu terminei de ler um capítulo e eu até escrevi assim: para quê? Sabe? Tipo, por que esse capítulo tá aqui? Ele não entreteve, ele não parece ter contribuído muito com o aprendizado da Anne. Ele não contribui com a história, até porque não tem história. É basicamente a Anne ali, vivendo e escrevendo cartas. Tipo, não tá acontecendo nada importante, assim, de plano de fundo. E pra quê? Pra que tem aquele capítulo? É desnecessário. Se tirasse ele, não iria fazer falta. E também isso não acontece com alguns capítulos, mas até com algumas cenas mesmo. Por exemplo, teve um momento, logo no começo do livro, que a Anne vai passear no cemitério. Eu não sei o que essa menina tem com o cemitério, que vira e mexe ela vai pra lá. Aí ela tava lá passeando, daí ela encontra uma senhora. E essa senhora começa a passear junto com a Anne e ela vai contando por 7 páginas a vida de algumas pessoas que estavam enterradas ali. Então ela conta um parágrafo sobre uma pessoa e no outro parágrafo ela conta sobre outro, vai contando e vai contando.
e se passam 7 páginas sem o menor propósito. Aí quando começa o próximo capítulo, é uma carta dela pro Gilbert, né? Por que não? E nessa carta, por um parágrafo, ela explica: eu estava passeando no cemitério, eu encontrei com fulano, ela me contou sobre a vida de algumas pessoas e eu fiquei pensando sobre isso, isso, isso. Quando eu li aquele parágrafo, eu pensei, mano, era só aquilo já tava bom. Não precisava de ler 7 páginas. Só da gente saber que ela teve esse momento e que aquele momento fez ela pensar isso, já estava suficiente. Não foi legal ler aquelas 7 páginas. Infelizmente, esse exemplo que eu trouxe dessas 7 páginas não aconteceu só isso. Durante todo o livro isso acontece. Você simplesmente eu não via motivo para aquilo estar escrito, sabe? Então, realmente acabou deixando o livro muito arrastado e cansativo. O segundo motivo é que Anne de Windpopolis parece um livro de crônicas. Ou seja, o que a gente mais tem aqui é a Anne vivendo situações específicas durante aqueles 3 anos. Então, durante 2 capítulos, vai ser sobre um jantar que ela teve com uma família tal. Durante outros 3 capítulos, vai ser sobre outro jantar, né? Um jantar que ela tem aqui, com outra família. Aí, durante o outro capítulo, vai ser um dia... Então, assim, é como se fossem várias histórias e, no final das contas, juntou todas essas histórias e fez esse livro. Que é isso que acontece em livros de crônicas. Agora, se essas histórias fossem legais, beleza, o livro parecer ser uma crônica e não ter nenhum fio condutor, eu consigo superar. Teve um momento aqui que ela foi para um jantar com uma personagem que ficava interrompendo ela o tempo todo. Eu entendi a gracinha que a autora quis fazer, mas nossa, é muito chato. Gente, isso acontece toda hora. Eu já falei que esse livro é muito chato várias vezes, né? Mas é porque o que é, no final das contas, não tem graça, não é o padrão que a gente está acostumado quando a gente pensa nessa série, né? Então, não é legal. Eu gosto muito mais que, apesar que o livro tenha várias histórias isoladas das aventuras da Anne, que no final das contas ele tenha um sentido, assim, sabe? Ele esteja, essas histórias estão de mãos dadas, caminhando para um lugar. Não é o que acontece aqui. O terceiro motivo de eu não ter gostado tanto deste livro é que o tom das cartas da Anne é o mesmo tom que o do narrador. A única diferença é que o narrador é na terceira pessoa e a Anne é na primeira pessoa. O interessante do gênero epistolar é que as cartas, elas vão ter o tom do personagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor, eu tô aqui gravando esse vídeo falando sobre Anne de Windpopolis. Você pode jogar no YouTube para ver resenhas de outras pessoas. Por mais que a gente fale alguma coisa parecida, o meu jeito de falar é diferente da outra pessoa, você não concorda? Nós temos tons diferentes de fala. Essa é a graça no gênero epistolar. Inclusive, esse ano eu até li um contozinho pequenininho, que é somente epistolar, praticamente não tem narração, entre troca de cartas e e-mails de 2 amigos. Você percebe a diferença de como eles falam. Esqueci o nome desse conto, vou deixar aqui na edição para vocês. Só que aqui, eu percebi que a Lucy não conseguiu fazer com que a forma em que a Anne fala seja diferente da forma do narrador de falar. É extremamente parecido. O que muda mesmo é que tá na primeira pessoa. Então, qual a graça da Anne falar igual o narrador? Nenhuma. Não faz diferença. Então, ou ela teria que mudar o estilo da narração dela, o que não faz o menor sentido, porque a gente já tá vindo de um jeito de narração, ou ela teria que, sei lá, fazer uma coisa diferente para que a forma em que a Anne escrevesse fosse diferente do narrador. Isso não acontece aqui. Tem o mesmo jeito. É como se o narrador fosse a Anne e a Anne o narrador. Então eu achei que perdeu uma das principais características e que faz com que o gênero epistolar seja legal, que é essa mudança de tom ali no meio do livro. E o quarto ponto que contribuiu para eu não gostar dessa história, eu já cheguei a comentar, que é o tanto que os personagens são desinteressantes. No final das contas, esse livro é um punhado de situações que a Anne vive. Se essas situações fossem legais, se os personagens fossem interessantes, pô, ia ser legal. Mas não é o que acontece aqui. Eu não poderia me importar menos com esses personagens. E a autora é muito boa em criar personagens e situações inusitadas, né? Tanto é que os livros de crônicas estão aí para mostrar isso. Inclusive, eu já trouxe aqui pro canal os 2 vídeos de crônicas de Angolia. E lá eu comento como que tem coisas assim que são muito legais de ler, pessoas interessantíssimas e que de alguma forma representam a nossa sociedade, pessoas que a gente vê andando por aí, sabe? Aqui, gente, não tem... Cara, eu não consigo pensar em um personagem que eu
achei assim, nossa, que legal. Não teve. Eu acho que teve uma situação aqui que a Annie deu uma de cupido e eu achei interessante, mas foi só isso mesmo. De modo geral, os personagens são sem graça, a história deles não é interessante, não tem tempo de desenvolvê-las, então a gente não poderia se importar menos. Então os personagens também ficaram muito a desejar aqui neste livro. Depois que eu terminei a leitura deste livro, eu fiquei pensando, o que poderia ter tido neste livro, ou qual era a minha expectativa que faria com que esse livro fosse mais legal, sabe? E eu quero trazer alguns comentários com vocês, só porque a gente gosta de ler livros e comentar sobre eles, mas é claro que não temos nada para fazer em relação a isso, porque o livro já existe e ninguém vai mudar nada. E se você já leu esse livro e tem alguma sugestão, coloca aqui também, porque eu vou gostar de ler. E a minha primeira sugestão é o foco em menos personagens para que eles fossem mais desenvolvidos. Os personagens que mais aparecem aqui são interessantes, como, por exemplo, as duas viúvas que moram com ela, a Rebecca Dew, que é a governanta, a vizinha dela, Elizabeth, que é uma criança. Eu, particularmente, não gostei muito do plot dela no livro, mas, enfim, é uma personagem que tá ali, que ela apareceu mais vezes. E também aquela mulher que trabalha com ela na escola, que eu até esqueci o nome dela. São personagens que estão mais presentes na vida da Anne durante esses 3 anos e que eles aparecem várias vezes no livro e que, de repente, se a história focasse nesses personagens, em desenvolvê-los, o livro seria melhor. Daí sim, colocariam uma história ou outra de outras pessoas, mas o foco seria elas. Como acontece, por exemplo, em Anne de Anvolia. A gente tem um foco no Sr. Harrison, que é o seu vizinho, o Paul, que é o seu aluno, e a senhorita Lavander, que é uma mulher que ela acaba conhecendo do nada. Então, por mais que ela tenha outras interações, aquelas personagens se tornam prioridade na história. E aqui a gente vai ter esse potencial, sabe? Que foram essas personagens que eu comentei. Mas elas não foram tão desenvolvidas. Tipo, seria muito legal se, por exemplo, aquelas viúvas, uma delas começasse a ter um romance. Ou a própria Rebecca Dew, sabe? Enfim, poderia ter acontecido tantas coisas. Ao invés de ficar fazendo várias pequenas histórias, faria um foco maior em desenvolver essas personagens. Eu acho que tornaria tudo mais interessante e menos cansativo. E o segundo ponto que eu acho que faria com que esse livro fosse melhor é a gente ter acesso às cartas do Gilbert. A gente não tem uma linha sequer de uma carta que o Gilbert fez para Anne. Este período da vida deles é onde eles mais têm intimidade, porque eles estão noivos, e é onde a gente menos vê o Gilbert. Tanto é, gente, que eu nem vou poder fazer o quadro que eu gosto de fazer, que é o We Love Gilbert Blythe, porque nós não We Love ele neste livro. Não tem o Gilbert aqui, ele não aparece. Inclusive, tem um momento que ela vai para Green Gables, e é quando ela consegue carregar essa amiga dela. E o Gilbert vai também. E a gente pensa, pronto, agora sim eles vão ficar juntos. A gente vai ver uma cena deles juntos. E não, a gente não tem uma migalha sequer da Anne e o Gilbert junto neste livro. A gente só fica lendo tudo que a Anne tá contando pro Gilbert. A gente não tem acesso às cartas do Gilbert e nem, por exemplo, a resposta da Anne ao Gilbert. O que faz parecer que ela é super egoísta, sabe? Que ela só fica falando dela. O que não é o caso, a Anne não é assim. Então, tá, vamos supor que a estratégia era realmente não se dar o trabalho de escrever o que o Gilbert falaria, né? Porque aí daí teria que criar todo o enredo do que estaria acontecendo com o Gilbert lá, e o tom dele também nas cartas, enfim, eu imagino que realmente seja desafiador. Beleza, não vamos escrever carta do Gilbert, mas pelo menos as respostas da Anne a ele. Porque aí a gente teria uma noção do que está acontecendo lá. Tipo, vamos supor que ele passou mal. E ela fala, nossa, eu fiquei tão triste quando você passou mal, não sei o que, você melhorou? Como é que foi? Pronto, a gente sabe que o Gilbert passou mal. Mas, cara, a gente não sabe nada do Gilbert. Então, poderia ter um pouquinho mais do Gilbert aqui nesse livro. A terceira coisa que poderia ter tido neste livro é um pouquinho mais de Green Gables. Talvez se tivesse menos desses personagens interessantes que eu já falei mil vezes, e um pouquinho mais da Marilla, da Rachel, dos gêmeos. A gente não tem nada, nada, gente. Tem um momento, né, que eu achei até bem decepcionante. Teve umas férias dela que foi assim, terminou um capítulo, aí a gente sabe que ela foi para Green Gables, aí no próximo capítulo ela já de volta a Windy Poplins. Simplesmente quando poderia ter um momento da Anne lá interagindo com os gêmeos, com a Marilla, com a Rachel, não tem.
Pra falar a verdade, tem um momento sim, que é essa vez que eu citei que ela vai com essa amiga da escola. Mas é tão pouco perto do que poderia ter acontecido, e é decepcionante, que aí você vai e retorna a ler mais carta da gente. E o meu quarto ponto, eu vou concordar se vocês não concordarem comigo, porque ele é bem mais, sei lá, né? Poderia, na verdade, até ignorar esse meu quarto ponto. Eu acho que faltou um pouquinho de fanservice. O que acontece? Esse livro, ele foi publicado depois dos outros. A gente já vai chegar nesse assunto aqui. Então, quando as pessoas daquela época leram Anne de Windpoplins, elas já tinham terminado de ler toda a saga. Então, quando elas pegassem esse livro aqui como uma nova publicação, elas poderiam ler coisas que elas já sabiam que ia acontecer. Esse é o fanservice mesmo. Vamos pegar de exemplo aqui a saga Jogos Vorazes? A gente já terminou a saga principal, daí lançaram Cantiga de Pássaros e lançaram também Amanhecer na Colheita. Esses dois livros, eles, para nós, eles vieram após a saga, mas em ordem cronológica eles acontecem antes da saga. Então, quando a gente lê agora depois de já ter lido toda a saga, a gente consegue reparar alguns elementos que é puro fanservice, que é só tá ali para fã entender e gostar. Então, eu acho que poderia ter tido um pouco disso, por mais que nós não estamos vivendo no mesmo tempo em que a autora e a gente vai provavelmente ler na ordem cronológica. Quando a gente chegasse nos livros posteriores a esse, a gente iria se lembrar de elementos que teve aqui. Então, isso poderia ter sido mais explorado, sabe? Eu acho que quando um autor publica uma coisa do passado daquilo que ele já fez, cara, ele tem muita oportunidade de jogar referências ali, coisas que vai deixar tudo legal pra gente que vai ler. Pra falar a verdade, eu reparei uma outra coisa, como, por exemplo, citações da Anne em relação à Casa dos Sonhos, não em relação à estrutura, mas em relação ao ambiente dessa casa. Então, a Anne se importa muito que seja um ambiente agradável, sabe? Então, ela chega a comentar isso com Gilbert. Também tem um momento aqui em relação à guerra, quando ela fala que, tipo assim, graças a Deus, a guerra é uma coisa do passado e a gente não vai viver ela novamente. Só que a gente sabe que sim, em Really de Ingleside vai ser no mesmo período da Primeira Guerra Mundial, coisa que a Anne não imaginava naquela época, então a gente vê essa conexão. Mas poderia ter tido mais coisas, sabe? Poderia ter tido, assim, por exemplo, personagens que ela interagiu nos outros livros, eles poderiam aparecer aqui, mesmo que naquele momento eles não tivessem se tornado próximos a ele. Enfim, não sei, poderia ter feito tanta coisa em relação a isso, simplesmente porque o livro foi publicado depois. Agora, pessoal, eu cheguei num momento do vídeo em que eu quero trazer um pouco essa reflexão de que por que esse livro ser ruim pode ter a ver com o nosso comportamento como leitores. Esse livro foi publicado em 1936. E, infelizmente, até hoje, a gente vê esse tipo de acontecimento. A autora publicou Anne da Ilha, que é quando Anne e Gilbert ficam noivos. O próximo livro da saga foi Anne Casa dos Sonhos, que narra o casamento e o início dessa vida de casados. Ou seja, ela havia pulado esses 3 anos de noivado. E depois Vale de Arco-Íris e Really de Ingleside, que são os livros em que a Anne aparece, mas o foco estão nos filhos dela. Só que a galera da época amava a Anne e todo o universo dela. Tanto que é por isso que ela publicou as crônicas, os contos e os poemas. E os fãs da época enxergavam esses 3 anos como uma lacuna. Eles queriam, porque queriam, saber como foi o período de noivado da Anne e do Gilbert. Então, eles fizeram muita pressão ali para a autora, para a editora, para publicar esse período de noivado. Só que, gente, vou frisar, não era a intenção da autora, quando ela visualizou o universo da Anne, contar esse período do noivado. Tanto é que ela já pulou para o casamento. Mas, como era uma saga muito querida e daria retorno financeiro, ela foi muito pressionada, pensando não só nos leitores, mas na editora, a escrever Anne de Windpoplins. Quero que vocês considerem também que, naquele momento, a autora já não queria mais escrever sobre o universo da Anne. Ela já havia feito isso por muitos anos, ela já estava cansada e queria explorar novas ideias. E ela também estava passando por alguns problemas pessoais naquele momento. Ela estava sofrendo com alguns problemas psicológicos, inclusive o marido dela. Então era um momento muito difícil de sua vida. Mas ela acabou ali cedendo à pressão
e escreveu Anne de Winding-Populace. Então eu acredito que é por isso que esse livro tenha sido tão ruim. Primeiro, ela não tinha idealizado ele. Ela não queria escrever mais sobre Anne. Ela se sentiu pressionada, ela não estava no momento ok da vida dela, então teria sido difícil mesmo com que um livro fosse bom. Nesse mesmo período, ela acabou escrevendo Anne de Ingleside também, que inicialmente não estava no planejamento, mas ele acabou se saindo bem melhor que Anne de Winding-Populace, pelo menos na minha opinião. E qual é a reflexão que eu quero trazer aqui? Se o nosso papel como leitor é agir dessa forma, eu acredito que não. Eu soube que tem uma saga aí, eu nunca li ela, mas ela é muito famosa e a autora publicou em 2024. Daí, ela disse que o próximo livro seria em 2026. E, cara, ela sofreu muito hate, falando que, na verdade, era para publicar em 2025, que em 2026 ninguém ia lembrar mais de nada, que o livro não ia estar hypado. Ai, gente, hype de livro. Tenha santa paciência. E a galera ficou pressionando ela, falando assim que é um absurdo esperar 2 anos para escrever um livro que não sei o quê. Gente, olha que loucura. Primeiro, a pessoa que fala isso, ela não entende o mínimo sobre um processo de escrita e publicação de livro. Em segundo, como que ela quer ter uma literatura de qualidade se ela acredita que precisa ter pressa para que esse livro seja publicado? Se você pegar aí histórias de escritores, sejam os mais renomados ou os nem tanto assim, você vai ver como que há uma diferença no processo criativo de cada um. Cada um tem o seu tempo para escrever, o seu jeito, enfim. Então, às vezes, essa autora ela vai precisar de um pouco mais de tempo, que na minha opinião nem é tanto tempo assim, considerando todo o processo de escrita e publicação. E a galera querendo simplesmente que ela publique com pressa. Aí a gente vai para um outro exemplo, que teve um livro no qual a sua continuação foi publicada com pressa. E o que aconteceu? A galera descobriu que as ilustrações, e considere que é um livro de fantasia, ou seja, as ilustrações são muito importantes, foram tiradas de banco de dados da internet. Aí todo mundo tá corrente, né? Mas aí você vai ver. Por quê? Porque teve pressa para publicar o livro, que a galera estava pressionando, todo mundo queria ler, a editora queria ganhar dinheiro, e no final das contas a qualidade foi péssima. Então a gente precisa, eu acho que sossegar um pouco. Se mais nenhum livro for publicado no mundo, você vai ter livro para ler até morrer e ainda vai ficar livro faltando. Existem muitos livros no mundo. A gente não precisa ficar pressionando autor e editora para acelerar um processo de escrita que não está no nosso papel. Se a gente quer literatura de qualidade, a gente precisa, no mínimo, respeitar o processo de criar uma literatura de qualidade. E isso não envolve a gente ficar igual uns malucos pressionando autor e editora. Gente, pode ter certeza que os autores eles já recebem muita pressão das editoras, porque as editoras precisam justamente lucrar. E é claro que elas têm prazos a cumprir, elas precisam fazer aquilo que vai ser melhor em relação ao custo-benefício para elas ganharem dinheiro. Eu sou totalmente a favor disso, tá? Graças a Deus existem essas editoras que querem ganhar dinheiro porque elas vão publicar. Enfim, né? Eu não tenho problema com isso. A questão é se o nosso comportamento tem sido adequado com o que a gente quer, que é literatura de qualidade. E eu acho que não. Naquela época, a Lucy sofreu muitas pressões dos fãs para escrever uma coisa que ela não queria escrever. Por que que a gente vai continuar fazendo isso? Olha o resultado, gente. Eu trouxe aqui vários pontos e se você procurar, várias pessoas também não gostaram desse livro e talvez um motivo, ou pelo menos uma influência para esse livro ter sido tão ruim, foi a própria pressão que essa autora sofreu. E, cara, não teria sido melhor deixar ela livre para criar uma história que ela tivesse a fim de escrever, que ela tivesse inspirada? Talvez a gente estaria lendo uma coisa muito melhor do que Anne de Winding-Populace. Bom, pessoal, se você já leu este livro, deixe aqui nos comentários o que você achou. Eu postei um videozinho no TikTok falando que não tinha gostado muito do livro, mas várias pessoas defenderam, disseram que acharam interessante sim. Então, se você foi uma dessas pessoas, me conta aqui o que te fez gostar de Anne de Winding-Populace. Mas se você estiver comigo, me deixe saber também, porque, enfim, como eu disse o vídeo inteiro, não gostei tanto assim, não é o meu favorito da saga. E se por um acaso você quiser adquirir este livro,
O link tá aqui na descrição, tá bom? Lembre de deixar sua curtida, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E a playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre a saga tá aqui na descrição também para você maratonar. Me acompanhe nas redes sociais, o link também tá aqui na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo.